Saudações, amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano universitário, do esporte universitário como um todo e do CollegeCast. Grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos aí mais uma semaninha chegando para falar do que de melhor e de pior aconteceu nesta rodada do College Football. Meus amigos, uma rodada incrível com 2 confrontos dentro do top 10 nacional, nos quais o time número 1 caiu ante ao número 3, e Alabama com a sua segunda derrota na temporada. Meu amigo André Lima, mais uma vez de volta na bancada carioca. Eu puxo e você continua. Ah, que bom seria! Se Alabama perdesse todo dia. Começou o carnaval, hein? Começou o carnaval, amo essa musiquinha, meu bloco já saiu, né? Rio de Janeiro, DDD 21, é só carnaval. E a música principal é essa, né? É lindo ver a Alabama perder, ainda mais quando perde para seu time. A minha DBU está de volta, Jalen Daniels voltará a jogar bem. Bom, é isso. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada a todos aqueles que estão ouvindo. Ao Pinho, ao Gabriel, torcedor de Bama, um abraço. E ao Luiz Gustavo, que está aqui também presente, né? Hoje é dia de alegria aqui no CollegeCast para alguns, tristeza para outros. Felicidade pelo Vasco estar de volta à Série A. Beijos para vocês. O André tá nas nuvens depois desse fim de semana, com o LSU ganhando, com o Vasco de volta à primeira divisão. Ai, que grande momento para ser André Lima. Agora, não... também, hein? E os Jets vencendo o Buffalo Bills. Todo mundo esperava isso, né? Todo mundo previu que isso iria acontecer, inclusive. Não adianta secar. O Jets vai vencer. É isso, nesse clima a gente segue. E agora a gente vai pro cara que não tá exatamente muito feliz esse fim de semana, né? Gabriel, Alabama perdeu. O São Paulo também. São Paulo tomou 3 gols do Cano. Que grande momento, né? Muito boa noite. E destile todo o seu veneno com a Crimson Tide. Ai. Psicologicamente estou destruído. Moralmente estou abalado. E tecnicamente temos uma anta de coordenador ofensivo. Os recebedores são todos empacotadores do Walmart, com todo respeito. Cara, não tem que falar não, velho. Tem que falar. Ai, meu Deus. Boa noite, Pinho. Boa noite, André. Boa noite, Luiz. Todo mundo que vai ouvir o CollegeCast. Cara, não tem o que dizer. Colocar um cone de recebedor no Alabama, ele fica aberto. Ele consegue fazer a distância. Os recebedores do Alabama não conseguem. O ataque não consegue. Eu tô que nem aquele vídeo do Kurt falando sobre o Chicago Bears. O ataque do Bears. Eu tô tipo assim, cara. Basicamente, você hoje, depois desse jogo, está só este áudio clássico do Jornal Nacional. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Esse é o ataque de Alabama coordenado por Bill O'Brien. Mas a gente chega lá. Luiz Gustavo Mendes, por último, mas não menos importante. Muito boa noite. O Luiz também teve um fim de semana interessante, né? North Carolina ganhou mais uma, já é top 15 do país. Que grande momento para ser um Tar Heel. Inclusive, basquete começando hoje, né? A única esperança de título da UNC tá começando a temporada do basquete hoje. E, por sinal, a gente inverteu a ordem dos programas essa semana, mas não se desesperem. O CollegeCast Esportes Olímpicos irá acontecer nessa semana. Ele só vai ficar pro segundo episódio, diferentemente do que vem acontecendo nas últimas semanas. Mas enfim, falar de basquete é papo pro próximo episódio. Hoje é futebol americano, Luiz. Tamo junto mais uma vez pra falar de college football. Muito boa noite. Boa noite, Matheus Pinho. Boa noite, Gabriel. Boa noite, André. Eu também desejo uma boa noite para todos os ouvintes desse episódio do CollegeCast. Vamos comemorar, né, essa vitória de UNC. Aproveitar todos esses jogos muito bons que tivemos na semana passada do College Football e torcer que a próxima semana tenha muitos jogos melhores ainda. Bom, vamos então
começar a girar por essa rodada que nós tivemos no fim de semana, vamos começar aqui falando do jogo mais aguardado, né, deste sábado, que foi entre os dois número 1 do país, né, a número 1 da AP, a Georgia Bulldogs, com o número 1 do comitê, a equipe da Tennessee Volunteers. Nesse jogo, acabou que deu a lógica, né? Eu acho que todo mundo esperava a vitória do time da Georgia, até por jogar em casa, ser o atual campeão nacional. Me parece, de fato, ser mais time do que Tennessee, mas poucos esperavam um domínio tão grande de Georgia no começo da partida, né? O jogo estava 27-6 no terceiro quarto. Virou pro intervalo 24-6. Então, não sei vocês, mas eu me surpreendi muito aí no começo da partida com tanto domínio do time de Georgia, até porque o primeiro drive de Georgia foi um fumble. Podia ter sido ainda pior, né? Eu acho que era esperado, né, esse domínio de Georgia. O time tava jogando em casa. Tennessee, eu tinha minhas ressalvas, por mais que eles tivessem vencido o Bama, eles venceram em casa, com a torcida e tudo mais. Eu já apostava numa vitória de Georgia. E, assim, eu sabia que Tennessee não teria munição para vencer Georgia, por mais que Georgia perdeu praticamente o time todo, entre aspas, o time todo campeão no draft, ainda é um time forte. Você tá fazendo classes boas de recrutamento, então, e tá jogando em casa. Então, não fico tão surpreso de ver uma atuação tão dominante de Georgia. Se criou uma expectativa muito grande para esse confronto, né? Pelo que as equipes tinham apresentado, e a gente acreditava que ia ser um confronto muito equilibrado. Mas desde o início, Georgia dominou e mostrou que eles vão com tudo para conseguir o bicampeonato. Das estatísticas aí dessa partida, a gente teve como grande destaque o Stetson Bennett, né? Mais uma vez fazendo um grande jogo. Ele que passou para mais de 250 jardas, 2 touchdowns. O Randall Hooker, que se acreditava que se conseguisse fazer um grande jogo, se tornaria o principal candidato ao Heisman, né? Ele até é um grande candidato ao Heisman, mas não conseguiu, talvez não tivesse apoio para fazer o que fez, por exemplo, contra a Alabama, né? A defesa não ajudou, o time em si não foi muito legal. Mas o Randall Hooker não consegue, então, levar o seu time à vitória, não consegue nem fazer cócega em cima da defesa de Georgia. E Georgia passa o carro por cima da equipe de Tennessee. Dando seguimento, então, o próximo jogo aí pra gente comentar é essa derrota de Alabama para LSU. André, você que não comentou ainda sobre Georgia e Tennessee, fala um pouquinho aí do jogo do teu time. LSU conseguindo o upset pra cima da Crimson Tide. A gente falou, né, que a LSU não merecia ser top 10 do país, a LSU foi lá e disse assim, ah é? Ah é? Então vamos ver. O bom é que quando eu falo mal do meu time, ele faz o inverso, né? Eu falo que ele vai perder, ele vai lá e vence. Eu gosto disso, né? Eu acho que eu vou começar a sempre falar mal dos meus times, porque desde que eu falei aqui que a LSU tava jogando mal, não tava jogando bem, né? Depois disso, o time deslanchou, Jalen Daniels começou a jogar bem. E, bom, o ataque começou a funcionar. A defesa já estava jogando muito bem, mas o ataque ainda estava capengando e agora parece que toma um jeito, né? Foi um jogo, assim, com algumas polêmicas. Até hoje tá rolando uma discussão de um passe completo ou não, né? Uma bola que aparentemente não bateu no chão, mas ainda há dúvida em relação a isso. Foi um jogo aberto para os dois lados até o final, né? Até porque o jogo foi para o overtime. Foi um jogo onde qualquer uma das duas equipes era passível de vitória, né? Obviamente o time de Alabama é melhor do que o time de LSU, só que a LSU jogou na garra, coração e técnica. Não que a Alabama não tenha jogado nesse modo também, mas a vontade e a sorte também, né? Porque a gente ficou com a posse de bola para vencer o jogo e foi para 2 pontos, inclusive, né? Foi crucial, foi no all-in, poderia ter dado chance para Alabama matar o jogo, mas a escolha foi perfeita do Kelly. Só isso a dizer mesmo, sabe? O time tá parecendo que começa a querer e a sonhar com playoffs, né? Eu acho que não vai. Sinceramente, sendo aqui bem sincero para vocês, eu acho que não vai. Mas começa a sonhar. Assim, uma pergunta para todos vocês que estão aqui.
quem vocês acham que é o cara com mais recepções no time do Alabama esse ano? Pergunta pra todo mundo aqui. Quem vocês acham que é? Faço nem ideia. Também não lembro. Tenho nem quem arriscar. O cara com mais recepções é o Jahmyr Gibbs, que é um running back. Running back que tem o maior número de recepções. O segundo que tem mais jardas recebidas. Só nisso já resume o ataque de Alabama. O ataque de Alabama é Bryce Young, Jahmyr Gibbs, acabou. E foi no jogo de ontem. Não vou tirar mérito de LSU. A secundária foi brilhante, ao meu ver. Conseguiu parar vários drives de Alabama. Teve uma chamada, inclusive, foi no fumble do Latu. E foi um fumble clássico, só que aí o juiz deu que ele tocou na bola, ele tava fora do campo, e aí deu bola de Alabama. Uma chamada bem estranha, que eu não entendi nada. Nunca tinha visto isso. Defensivamente, a Alabama não teve que reclamar, fez o que pôde. LSU tinha Jaren Daniels, que é grande parte das derrotas de Alabama, foi pro quarterback que sabia passar e sabia correr. Se o cara só sabia correr, ele não vai vencer, e só soubesse passar, ele não ia vencer. Mas como o Daniels sabia minimamente passar e sabia correr bem, LSU venceu. Não tem o que dizer, cara. Eu arrisco dizer, isso aqui o pessoal, os fãs podem até achar que é uma reação extrema, mas se não fosse o Bryce Young aqui, o Alabama poderia realmente estar negativa. Eu não estou brincando. O time não joga para ter uma campanha com tantas vitórias assim se não fosse o Bryce Young. Tá patético ver o ataque do Alabama. Patético. Perfeito. Alabama então chega à sua segunda derrota na temporada. E, cara, assim, vamos combinar um negócio? 2 derrotas. E praticamente eliminado já da final da conferência, porque perdeu pra LSU, e LSU também venceu de Ole Miss, quer dizer, LSU tem a vantagem no confronto direto contra ambos. Então LSU tá praticamente já garantida na final da conferência, na final da SEC. Alabama com 2 derrotas e fora da final da SEC não vai pro playoff nunca. Só se o comitê quiser ajudar demais. Então, um ano atípico, né? Onde Alabama já tá praticamente eliminado de qualquer pretensão de playoff. E Clemson também já se enrolou. Porque a gente falava, cara, Clemson é um time muito mascarado. Em algum momento vai ter que cair essa máscara. Caiu. Uma vitória incontestável de Notre Dame pra cima da equipe da Clemson Tigers jogando lá em South Bend. Mais uma vitória bizarra de Notre Dame também esse ano é só um jogo estranho, né? Notre Dame ainda não fez nenhum jogo normal nesse ano. Quando a gente acha que Notre Dame vai bem, ele vai mal. Quando a gente acha que vai mal, ele vai bem, e assim segue a vida. Notre Dame chegou a abrir 28-0. E aí, já no último período, no garbage time, bem da verdade, Clemson conseguiu diminuir a vantagem, final 35-14, num belíssimo jogo do Max Meyer, mais uma vez, né, o tight end. Também um excelente jogo por parte ali do Drew Pyne. É estranho a gente falar isso, mas enfim. E Clemson sem conseguir dessa vez superar os seus desafios. Clemson com isso vai cair no ranking. A gente ainda não tem, né, no momento da gravação, segunda-feira, dia 7 de novembro, a gente ainda não tem o ranking do comitê. Inclusive, estaremos ao vivo no momento em que o ranking do comitê for divulgado, nessa terça-feira, a partir das 8 horas da noite. E vamos ficar de olho aí, né? Porque a tendência é Clemson ganhar os seus próximos jogos e jogar a final da conferência. Mas não sei até que ponto um título de conferência de SEC com essa bolinha quadrada que jogou a temporada inteira e tomando um pau desse de Notre Dame seria capaz de colocar o time no playoff. Aí ia depender muito do comitê e das suas paçocadas. Agora, um time que não tem nenhum tipo de pretensão de nada e tá arriscando ficar de fora até da bowl season é Oklahoma. Oklahoma tem recorde de 5 vitórias e 4 derrotas, tá 2-4 dentro da Big 12. Perdeu de novo, dessa vez em Norman, contra Baylor. Meu Deus do céu, o que aconteceu com o Oklahoma, gente? O Craig Williams, running back de Baylor, correu só pra 192 jardas nessa partida. Ele basicamente correu o campo inteiro 2 vezes, além de ter tido 2 touchdowns. O Eric Gray também foi muito bem, mas o ataque terrestre de Baylor triturou a defesa da equipe de Oklahoma. Dylan Gabriel com 3 interceptações, um jogo para esquecer do time dos Sooners jogando em casa. E mais uma derrota aí pro time de Oklahoma.
que aconteceu com o Oklahoma, gente? Assim, vamos parar e vamos pensar. Oklahoma teve anos de Heisman Trophies, de playoff nacional. Tudo bem que tomou 7 touchdowns do Joe Burrow, mas tava lá no playoff. Figurando ali entre os melhores times do país. Aí teve a saída do treinador. E esse ano, essa bagunça, né? O Brent Venables não consegue botar ordem na casa. Quarterback jogando mal. Running back tá sendo insuficiente. A defesa é uma peneira, é um queijo suíço. Como explicar os Sooners? Recomeça o programa. Esse time deu errado. É isso. E fim de história. Esse é um dos piores times da história de Oklahoma. Essa é a realidade. Cara, perder pra Baylor. Assim, com todo respeito a Baylor, mas Baylor, tá? Não bate, a conta não bate quando há esse confronto e você imagina assim, bom, Oklahoma talvez perca pra Baylor, você não pensa nisso. E aconteceu. E não foi uma derrota assim por um acaso, né? Um ponto fora da curva. Foi uma derrota onde Baylor dominou a Oklahoma em todos os lados da bola, tanto ofensivamente quanto defensivamente. É surreal o que está acontecendo. E detalhe, pelo segundo ano consecutivo, porque foi a vitória de Baylor no ano passado que eliminou Oklahoma da final da Big 12, na qual Baylor seria campeã. Sim. É o que eu tô falando, não é um acaso. É um programa que deu errado, sabe? Recomeça. Eu sou torcedor de LSU, e a LSU fez isso. Tinha um programa, o programa era horrível, né? Só ver o que aconteceu no ano passado. Jogou ball com quarterback que nem era quarterback, né? Jogador jogando em posição que nunca tinha jogado na sua vida. O programa foi lá e resolveram reconstruir. É isso que tem que acontecer. O Sooners precisa ser reconstruído. É um programa forte, é um nome gigantesco no college football, mas que hoje virou uma várzea completa, uma piada completa, um time onde qualquer um chega e bate e fala assim, beleza, vocês são vitória garantida no meu schedule, abraços, adeus, vim no seu território e te venci. Que momento, hein? E já que a gente tá aí no sul dos Estados Unidos, vamos pro último jogo que a gente vai comentar hoje, lembrando que o giro completo da rodada vai estar ao vivo no canal do College Football Brasil e da FN Network. Pra quem tá descobrindo isso depois que esse programa foi ao ar e, portanto, depois da live, vai lá e assiste que vai estar salvo nos canais do YouTube e da Twitch do FN Network. Texas e Kansas State. Texas consegue uma vitória importantíssima contra a KSU. KSU que era, então, o número 13 do país. Texas vai fora de casa, lá no estado do Kansas, com grande atuação do Quinn Ewers mais uma vez, com o Bijan Robinson fazendo o que faz de melhor. O Bijan Robinson para mais de 200 jardas terrestres, o Quinn Ewers para quase 200 jardas aéreas e 2 touchdowns passados. O Adrian Martinez até que bem que tentou, mas acabou não sendo suficiente para vencer o bom time de Texas. Não se enganem, gente, Texas tá 6-3 na temporada, mas entre as derrotas de Texas tem uma para Alabama por 1 ponto, tem derrotas assim meio bizonhas que ninguém explica como que perdeu. Texas é um time muito mentiroso esse ano pro lado bom, sabe? Eu acho que Texas não seria nenhum exagero se Texas tivesse 8-1, por exemplo. Não sei o que vocês acham. Não tá errado não, pô. Assim, Texas venceria o jogo contra Alabama se o Ewers não tivesse machucado. Completamente. Texas poderia almejar voos maiores. Mas eu acho que esse time ainda está sendo preparado, vamos dizer assim. Ainda está assim, sendo lapidado para brilhar na hora certa. Essa vitória contra a Kansas State é isso. É um time que está ainda sendo lapidado, mas Texas, quando dá tudo certo, é esse time forte que pode bater de frente contra todo mundo da Big 12. Eles ainda brigam, se não me engano, pela vaga na final da Big 12. Que seria já uma conquista enorme para o programa que até uns anos atrás, nossa senhora. As derrotas de Texas: 20-19 para Alabama, que naquela ocasião era o número 1 do país jogando com QB reserva, o Hudson Card. Daí teve uma derrota 41-34 para Oklahoma State, então número 11 do país, e pelo placar dilatado, mas ao mesmo tempo, assim, dilatado em quantidade de pontos, mas muito apertado por ter sido apenas uma posse. Mostra que foi um jogaço, e na casa do rival, lá em Oklahoma.
E perdeu também de Texas Tech, essa foi uma vitória mais estranha, mas na prorrogação, 37-34, com game winning field goal, também jogando com o QB reserva, com o Hudson Card. O Quinn Ewers, ele, em jogos em que Texas era favorito, o Quinn Ewers está invicto. Ele só perdeu de um time de Oklahoma State que na ocasião era melhor do que o time de Texas. Pelo menos em teoria, em tese. Então, como eu falei, cara, seria muito normal de a gente imaginar esse time de Texas com 8-1. Se tivesse o Quinn Ewers nas duas derrotas que não tinha. E a impressão que eu tenho é que o Quinn Ewers teria ganho de Alabama, que nem você falou. Também acho. Mas enfim, isso aí também é papo pra gente continuar amanhã. Vamos agora falar da próxima rodada, porque tem muita coisa interessante vindo aí. A gente abre com a grande surpresa desta semana que passou, LSU em Arkansas. Vou começar com o André. André, destrinche os Tigers contra os Razorbacks. Um duelo animal entre um tigre e um javali. Você sabe que se um tigre enfrenta um javali, o tigre ganha, né? Lei natural da vida. O tigre, ele é o predador do javali. E é isso que vai acontecer, né? O time de LSU, ele vem de uma vitória contra a Alabama. Não preciso nem dizer que a Alabama é uma das melhores equipes dos Estados Unidos. Isso é chover no molhado. Então, assim, tudo indica que a vitória venha. O time de Arkansas pode tentar fazer uma surpresa. Como o Gabriel tinha falado, é tentar neutralizar o Jalon Daniels, né? Tentar fazer o Jalon Daniels errar esses passes, forçar com que ele saia do seu pocket através de contain, né? E automaticamente, quando ele sai desse contain, tem alguém spy ou alguém blitz, e essa blitz acabar sendo por fora do contain, que é complicado, mas acontece. E aí, de cara, sair de frente ao Daniels e Daniels se faz a bola. E aí causar uma sucessão de turnovers. Exceto isso, a vitória é algo que vai acontecer naturalmente, né? A defesa de LSU, né, volta a ser aquela defesa histórica, né? Não vai ser uma defesa que vai marcar uma geração, que vai marcar uma época, como foi há anos anteriores, principalmente na última década, né? Onde tivemos grandes nomes saindo nos drafts. Mas é uma defesa que ela tem a alma da DBU, né? Foi por isso que eu virei torcedor de LSU. É uma defesa intensa, uma defesa forte, uma defesa onde tem uma secundária muito rápida, né? Onde os seus corners e safeties não erram tackles, onde seus linebackers matam a jogada imediatamente quando é uma jogada terrestre, né? E tem uma leitura muito boa contra o passe também. Então, eu acho que a Arkansas não tem muito o que fazer, a não ser tentar neutralizar esse ataque, o que também eu acho bem difícil, considerando a defesa de Arkansas, que não é uma das melhores dos Estados Unidos. O estudante de ciências da natureza que existe no André aparecendo aqui, né, com aula de biologia e pirâmide alimentar. Isso aqui é uma vitória tranquila de LSU. É pra vencer e já confirmar de vez, né, oficializar a ida pra final da SEC contra a Georgia, né. Para Arkansas vencer, eles começar bem demais, a LSU entrar muito desligada, mas isso não vai rolar. Isso aqui é uma vitória tranquila de LSU pra mim. 72% nos analytics do Matchup Predictor para LSU. LSU favorita nas casas de aposta por 3 pontos na spread. Detalhe, geralmente quando a gente fala de confrontos assim, a gente sempre cita os quarterbacks, né? Cara, o Jaden Daniels e o KJ Jefferson, eles têm números parecidos na temporada, né? O Jefferson tem 1.981 jardas, 148 passes completos, 17 touchdowns, 3 interceptações. O Jaden Daniels tem exatamente 13 jardas a mais, 1.994. Nas jardas é praticamente a mesma coisa, e ele fica atrás nos touchdowns. São 14 contra 17 do KJ Jefferson, e os números são melhores nas interceptações, apenas 1 contra 3 do QB de Arkansas. Ou seja, os dois QBs eles estão jogando de forma parecida. A questão é o time que tem em redor. Porque, por exemplo, o Jaden Daniels, cara, ele obviamente tem recebedores muito melhores. E isso ficou muito provado na última partida.
Então, acho que a questão aqui se torna muito mais de conjunto do que qualquer outra coisa, né? E quando o Gabriel fala que se a LSU ganhar, praticamente garante a vaga na conferência, é exatamente isso. Porque LSU, conseguindo a vitória aqui, como eu falei, ela leva vantagem contra a Alabama e contra o Ole Miss no confronto direto, e os próximos 2 jogos são contra UAB, a Universidade do Alabama, em Birmingham, que é um time da Grupo 5, e depois joga contra a Texas A&M. A gente fez Texas A&M e Flórida fim de semana no canal do College Football Brasil. Cara, aquele time de Texas A&M é deprimente de ver jogar. E então, eu acho que o último jogo que a LSU pode ter de difícil é esse aqui. E eu acho que a LSU não perde mais. E se não perder, se garante na final da conferência mesmo. Então, o cenário de LSU aqui é muito propício para não só voltar à final da SEC, mas voltar com propriedade. O problema é que depois, quando jogar com Georgia, aí realmente vai ser extremamente complicado, né? Mas que deve chegar, deve. E já que a gente tá falando de Georgia, que deve jogar a final de conferência contra a LSU, vamos falar do jogo dos Bulldogs, Georgia em Mississippi State. Mississippi State, que chegou a parecer ranqueado em alguns momentos da temporada, mas enfim, é um time extremamente inconsistente, né? Esse time dos Bulldogs, um confronto entre cachorros, né? Georgia Bulldogs e Mississippi State Bulldogs também. Mas aqui, claramente, a gente tem de um lado um Bulldog selvagem, bravo, agressivo, e um Bulldog claramente domesticado com flores e frutas, né, André? Eu não preciso nem falar, né? Georgia vai passar o carro, o trator, vai ser um jogo de 40 pontos ou mais em cima de Mississippi State, né? Da última vez que eu falei um resultado assim, eu quase acertei, graças a um lance no último minuto, né? Mas, enfim. No último segundo, não foi nem no último minuto, foi no último segundo. Mas, bom, Georgia é um time superior desde os special teams até a torcida, né? Se fizer um embate entre torcidas, não briga, tá, gente? Aqui a gente é contra a briga. Mas se fizer um embate entre torcidas, qual é a torcida mais animada? Quem tem mais torcida? Qual é a torcida que mais faz festa? Até nisso Georgia vai ganhar, né? Mississippi State não tem chance nem nesse confronto. Então, é isso. Não tem muito o que falar, vai dominar nos 2 lados da bola, nos special teams inclusive, né? E a briga entre Bulldogs, a gente sabe que o Bulldog maior, atual campeão do college football, vencerá por 40 ou mais pontos, dominando totalmente seu adversário. Cara, você sabe quanto tá a spread desse jogo? 99%. 84% no Matchup Predictor. E a spread, cara, eu falo sempre da spread, porque a spread, tradicionalmente, as spreads elas são baixas porque tem a questão de que na casa de aposta você pode fazer a cobertura da diferença, né? Então, geralmente, essas spreads elas não vai aparecer ali a 50 pontos. Que nem muitas vezes a gente fala, isso aqui é uma vitória por 30, a spread vai lá e vai estar dando 15. Cara, a spread desse jogo tem 16,5. 16,5 numa spread significa que eles estão considerando que o mínimo, vamos dizer assim, o natural, né? Se os dois times jogarem o que sabem, é 17 pontos de diferença. 17 pontos são 3 posses. E geralmente times que são muito fortes e vão pegar esse tipo de spread, eles ganham por ainda mais diferença. Então é muito difícil você querer pensar em qualquer cenário que Mississippi State não tome uma goleada histórica aqui. O coitado do Will Rogers, a temporada dele tá excelente, tá? O Rodgers ele tem quase 3.000 jardas na temporada, 26 touchdowns. Cara, 26 touchdowns aéreos, você jogando pro Mississippi State em 9 partidas é coisa pra dedéu. 3 vezes 9 é 27, quer dizer, a média é como se ele fizesse 3 TDs aéreos por partida, apenas 5 interceptações, é basicamente uma a cada 2 jogos. Só que você vai enfrentar a defesa de Georgia, que é incrível, e acabou de limitar um dos melhores ataques do país, com o candidato a Heisman, a fazer só 6 pontos durante 3 períodos, e com um ataque nulo, inexistente. Quer dizer, coitado de Mississippi State aqui, coitado de Mississippi State. Eu acho que o torcedor de Mississippi State, ele vai pro jogo, mas vai chegar, tipo, no intervalo,
ele já vai estar olhando o celular ou vai estar vendo um livro. O jogo já vai estar decidido já. Arrisco dizer que pode até acabar no primeiro período. Esse jogo aqui é pra Georgia vencer assim, mas o Mississippi State sofreu pra Alabama. A Alabama conseguiu ficar, acho que 3 períodos, se não me engano, sem sofrer um ponto. E a Alabama perdeu vários jogos cedendo 30, 40 pontos. Então, se Mississippi State não conseguiu fazer nada contra a Alabama, contra a Georgia, que tem uma defesa muito melhor, vai ser triste. Eu sou que nem Topinho. Eu tô triste pelo Rodgers. Ele vai olhar pra direita, ele vai olhar pra esquerda, vai vir 2 trator vindo pra cima dele. Assim, eu acho que é melhor ele pedir algum médico lá de Mississippi State um atestado pra ele não jogar, porque vai ser feio. No jogo entre Flórida e Texas A&M, a câmera flagrou um excelentíssimo senhor de Texas A&M no uniforme militar, porque, enfim, Texas A&M tem uma grande ligação com o militarismo, né? Um estudante numa farda com o sobrenome dele ali no visor pro mundo inteiro ver. Ele estava graciosamente dormindo no ombro do seu amigo / colega que estava do seu lado. Cara, basicamente vai ser isso que vai acontecer com a rapaziada de Mississippi State. Vai ter um indo comprar um cachorro quente, outro tomando uns 10 copos de cerveja pra afogar as mágoas, outro dormindo, outros dançando TikTok. Porque jogo que é bom não vai ter nada. Mas tudo bem, segue o baile, né? Só completando rapidinho, vai ter tipo, o pai vai pegar o moleque, vai falar, vamos moleque, vamos assistir o jogo lá no estádio. Vai acabar o primeiro período, o moleque vai olhar pra papai. Pô, pai, eu queria estar fazendo TikTok, eu tô jogando Minecraft, jogando Free Fire, eu não queria estar aqui não, pô. Tem esse time aqui, pode dizer well. É mais ou menos isso. Ou então, a criança vai falar assim, nossa, aquele outro time lá é muito forte, agora eu torço pra eles. Ô pai, aquele branco que é o nosso, né? Não, filho, não é. É, mas agora é. Ô pai, você falou pra torcer pros Bulldogs, só que eu vou torcer pro melhor Bulldog, não pra esse aqui. Mais ou menos isso. Enfim, essa semana não tem grandes clássicos da SEC. E um outro jogo também se destaca, né? Alabama e Ole Miss. Número 6 contra o número 11 do país. A Crimson Tide contra os Rebels. O jogo no Mississippi. O rival de Mississippi State. Agora, vou falar um negócio pra vocês, cara. Quando é que foi a última vez que a Alabama perdeu 2 jogos consecutivos? Eu não lembro. Mas o risco aqui é bem real, tá? Cara, a última vez, assim, de cabeça agora, eu acho que a última vez que a Alabama perdeu 3 jogos foi em 2010. Eu não achei a college nessa época, eu achei o college em 2012, primeira temporada completa. Vendo a história, a última vez que a Alabama perdeu 3 jogos, se eu estiver certo, foi em 2010, que era o AJ McCarron quarterback, que eu digo que é o AJ Macarrão, que era o quarterback do Alabama. Foi a última vez. E esse jogo aqui, vamos perder 2 vezes para Ole Miss seguidas, acho que foi, se não me engano, 2014, 2015. Inclusive, pelo Chad Kelly, que, assim, é um jogo que eu não quero nem lembrar. Mas perdeu 2 vezes para times estúpidos de Ole Miss, com todo respeito. E vai enfrentar Ole Miss, na casa de Ole Miss. Ole Miss está 8-1, perdeu para LSU porque o time simplesmente desligou no segundo tempo, no jogo. Simplesmente alguém explugou o Ole Miss, que era para Ole Miss estar invicta, com todo respeito à LSU. Aqui é tudo pra, tipo, o túmulo já foi cavado, já estão jogando terra. Só falta jogar as últimas pazinhas ali. É só Ole Miss ganhar, cara. Eu, sinceramente, eu não vejo. Eu acredito que o Bama vai vencer. Mas, tipo, vai vencer porque o Seba provavelmente vai pegar todo mundo na base da porrada depois do último jogo contra a LSU. Porque é pra Ole Miss vencer esse jogo. Se o Ole Miss vencer, eu não ficaria surpreso. Meu palpite era bom, porque torcedor, clubismo. Mas o clubismo vai chegar dessa vez. Porque eu não me surpreenderia de Ole Miss vencendo aqui. Então, eu vou repetir o que eu falei da última vez que a Alabama perdeu. Na semana seguinte, eu disse a seguinte frase. Quando a Alabama perde um jogo, no jogo seguinte, eles entram para destruir o adversário. Independente de quem seja, eles vão entrar para acabar com a reputação, moral e o programa do adversário.
E é isso que vai acontecer. O Ole Miss vai tomar 30 pontos, não dessa vez, mas vai ser algo em torno de 20 mais pontos, tá? Com um domínio total de Alabama também, onde o Ole Miss não vai nem ver a cor da bola direito. Os jogadores de Ole Miss vão pedir pro encerramento do jogo já logo no segundo quarto, no halftime, eles vão falar assim, cara, a gente precisa realmente voltar. Os caras estão passando um trator na gente em todos os setores. Tanto linha defensiva contra linha ofensiva, running backs contra linebackers, secundária contra wides. Simplesmente vai ser um massacre, assim, em termos de físico e futebol americano. Nick Saban não gosta de perder e quando perde, ele desconta no adversário seguinte. Então, acho que tudo isso vai acontecer nesse jogo e Alabama vence com uma certa tranquilidade. 2 de janeiro de 2014 foi a última vez que Alabama perdeu 2 jogos consecutivos. Naquela ocasião, perdeu de Auburn no Iron Bowl. Auburn, então, número 4. Alabama, então, número 1 do país. E perdeu de Oklahoma na Bowl Season, lá no Mercedes-Benz Superdome, no Sugar Bowl. Essa foi a última vez que Alabama perdeu 2 jogos seguidos. Eu não vejo isso acontecendo aqui. E como eu sempre falo, tem alguns times que eu não consigo palpitar contra. Um deles é Alabama em jogo da SEC. Mas que isso aqui tá o cheiro e a cara do crime. Isso tá. Tá a cara do crime. Vou falar isso aí pra vocês. Um time azeitadinho, mas claramente underdog. Meio desprezado. Com quarterback transferido. Que saiu meio chutado da onde tava. Que era o Jackson Dart. Apenas 24% apostando nele no Matchup Predictor. 12 pontos na spread. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Isso aqui pode ficar bem engraçado. Eu acho que a Alabama ganha. Mas eu não apostaria todas as minhas fichas nisso aí não, viu? Sendo bem sincero com vocês. Só completando rapidinho, esse jogo aí, essa temporada que você falou que a Alabama perdeu pra Auburn no Oklahoma, esse foi aquele fatídico Kick Six. Esse fatídico jogo que terminou no Kick Six, que Auburn... Cada temporada de Auburn tava esquisito. Mas enfim, esse jogo, só falando aqui com o André rapidinho, assim, a defesa, até acredito que a defesa vai entrar mais mordida, depois de Alabama contra o Ole Miss. Mas o ataque ainda é só Bryce Young e Jahmyr Gibbs, não tem recurso humano para marcar tantos pontos. Como eu falei, Alabama ia estar muito pior se não fosse o Bryce Young. Eu levanto a bola dele todo jogo, porque como eu assisto todo jogo, eu podia colocar, eu falo com tranquilidade, se colocar o Mac Jones, Tua Tagovailoa, o Jalen Hurts, foram os últimos grandes quarterbacks de Alabama, podia colocar qualquer um deles no lugar do Bryce Young. Alabama estaria pior, porque não tem recurso para ajudar. Por isso que eu falo que se o Ole Miss vencer aqui, não seria nenhuma surpresa, porque tá o cenário perfeito pro crime. Pro assassinato, vamos dizer assim, do programa de Alabama. Assim, uma reação muito forte, mas o crime está para ser cometido. Vamos acompanhar aí o que vai acontecer nesse fim de semana. E... André, se a Alabama perder, semana que vem você já sabe, né? Marchinha aqui no College Cash. Enfim, vamos dar seguimento. Vamos falar agora de Kansas State e Baylor. Kansas State vindo de uma derrota contra a equipe do Texas, na qual ela estava na 13ª posição do ranking, contra a equipe de Baylor, que vem de uma vitória em Norman contra o Oklahoma. E aí, senhores, se esse jogo fosse no ano passado, ou se esse jogo fosse 2 meses atrás, Baylor era candidatíssimo, favoritíssimo. Hoje eu já não tenho tanta certeza. Esse jogo eram as 2 equipes esquisitas, né? E Kansas State não vai pra frente, Baylor faz uns jogos bons, mas tem umas notas estranhas. É briga pra ver quem vai apertar TCU na final da Big 12. O meu palpite vai ser pra Kansas State. É um time que, pelo menos, os jogos que eu vi os melhores momentos, é um time que convenceu mais, né? Tirando essa derrota pra... Eles perderam pra Texas e TCU. Tiveram uma sequência de TCU, Oklahoma State e Texas. TCU perdeu pra 10 pontos. Oklahoma State
chutou a bunda dos caras. Texas perdeu, mas Texas é um programa bom. Tulane tá ranqueado, então até dá pra passar um paninho na derrota de Kansas State. Eu vou de Kansas State porque é o time que aparenta ser mais consistente. Aqueles dois aqui tá tipo... É a briga de quem não quer ir muito pra frente e... Enfim. Eu tô com o Gabriel, né? Eu tô com Kansas State. Acho que não tem muito o que falar. O time de Baylor vence, né? Mas vence um Sooners que, bom, já falei, já massacrei o programa dos outros. Não é muito legal ficar falando isso toda hora. Mas é isso. Eu tô de acordo com o Gabriel. O Gabriel foi cirúrgico nas suas palavras. E temos a primeira discordância da mesa. Que coisa maravilhosa. Cara, eu vou de Baylor. Pelo seguinte, Baylor joga em casa. Tá, e daí? Bom, é que Baylor em casa é um outro time. Baylor jogando nos seus domínios é um programa que se transforma. Isso tem sido assim nos últimos 2 anos, especialmente. E eu vou colocar minhas fichas na Baylor Bears por conta desse detalhe especificamente e unicamente. E tu falou uma coisa, se esse jogo fosse no Kansas, eu iria de Kansas State por conta desse mesmo motivo. Porque Kansas State também é um time que é muito forte em casa. Apesar de ter perdido o último jogo jogando em casa, né? Vale destacar contra o Texas. Mas é um time que dentro dos seus domínios faz valer. Só que eu acho que nesse confronto especificamente, o fator local pode ser predominante. Agora, o Shapen, que é o QB de Baylor, ele vai ter que mostrar qual é o shape... qual é o shape que vai entrar em campo, né? Porque se for o Shapen que a gente viu nas derrotas, especialmente as derrotas nas últimas semanas, né? Aí a vaca vai pro brejo. O cara tá com 6 interceptações em 9 partidas. É coisa pra caramba no college, que não tem defensive backs do nível, por exemplo, do NFL. Tem jogo que não tem interceptação, por exemplo. A gente acabou de fazer um Florida e Texas A&M, que eu acho que não teve interceptação. Não, teve uma interceptação o jogo inteiro. College isso é normal. E o Shapen ele tem 6. E ele tem 13 TDs, quer dizer, ele tem apenas o dobro nesse ratio de touchdown e interceptação. Então, o que pode ser um grande reforço para KSU é o QB de Baylor. Vamos ver como é que ele vai entrar, mas eu ainda acho que Baylor tem um leve favoritismo nessa partida. Muito em função do Reese, né, o running back lá de Baylor. Nessa temporada ele tem 156 carregadas para 798 jardas, uma média de 5 jardas por carregada e 13 touchdowns. Então eu acho que esse cara é o jogador que pode ser determinante para a vitória na partida lá em Waco. Baylor aparece como favorito no Matchup Predictor, 61%, e na spread por 3 pontinhos. Uma spread de 3 pontinhos é aquela spread clássica num jogo que nem a rapaziada lá dos Estados Unidos sabe no que palpitar também, por sinal, né? Muito bem. O Luiz Gustavo precisou dar uma saída, né? Mas a gente vai tocando o barco nós três, então. Vamos agora falar de TCU e Texas. Jogo em Austin. Inclusive o jogo que vai receber o College Game Day da ESPN neste sábado. André, Gabriel, Queen Ewers e Companhia Limitada vão finalmente derrubar o último time invicto da Big 12 e um time que não para de subir nos rankings, ou TCU vai vencer esse jogo que provavelmente seja a última barreira da temporada regular antes de TCU poder dizer que vai ter uma temporada invicta. Será que ainda dá para sonhar lá com playoff pros lados do time roxo e branco? Bom, eu só queria dizer uma coisa. TCU, nós vamos para os playoffs do College Football. Pode me dar um abraço, torcedor de TCU. Pode me dar um abraço, jogadores de TCU. Todos que já acompanharam desde o início da temporada, ou seja, ninguém, mas que conforme a evolução do time durante a temporada, aí sim, todos nós, né, acompanhamos esse time de TCU e eu cravo aqui que dificilmente perde esse jogo. É um time que tá jogando muito bem, tá ajustadinho
principalmente ofensivamente, né? Defensivamente ainda tem uns buracos, tem uns problemas, mas o time ofensivamente vem jogando muito bem. E assim, eu espero não ter zicado, mas a minha torcida e a minha análise séria é pela vitória de TCU. Cara, esse aqui é o jogo mais perigoso de TCU no ano todo. Esse é aquele jogo que, se perder, é direto pra vala. Playoff esquece. Já dando a notícia aí pro torcedor de TCU. O meu palpite vai ser Texas, porque o jogo é em casa. Eu, como um grande torcedor de Alabama, vou agora começar a puxar nos palpites todo mundo que tem chance de playoff. Então, eu vou puxar aqui pela TCU, pode vir pra cá, que playoff você não vai ter. Já que o meu time não vai, eu vou começar a puxar os outros. Eu acho que Texas vence esse jogo, por ser na casa deles, e 2, esse time tá melhorando muito. Ainda não é aquele time que a gente se espera, né? Teve uma derrota meio besta, mas ainda acho que vai ser TCU apertado. Mas meu palpite é TCU. TCU vai perder esse jogo, vai ficar fora do playoff já, porque o comitê não vai colocar um time da Big 12 com uma derrota. Então, eu, como torcedor do Bama, agora vou começar a puxar todo mundo pelas perninhas. Gabriel está na base do ódio nessa semana. Que momento. Bom, eu tenho pra dizer uma coisa. A gente tem de um lado um time 9-0, do outro um time 6-3. A gente tem de um lado um QB com 2.400 jardas aéreas e 24 touchdowns na temporada. Do outro, um com 1.300 e 13 TDs. É bem verdade que o Quinn Ewers se machucou, perdeu alguns jogos, né? Mas sabe o que tudo isso significa? Nada! Como diria Tadeu Schmidt. Porque o meu palpite aqui vai ser Texas Longhorns, desafiando a lógica, desafiando tudo o que existe de normal e de nexo no college football. Eu vou com os Longhorns aqui, simplesmente porque o time do Texas tem 2 caras que eu tenho muita confiança e que, quando resolvem jogar, a coisa muda de figura. E os 2 resolveram jogar nesse ano. São o Bijan Robinson e o Xavier Worthy. Então, por conta disso, eu acredito que Texas possa levar esse jogo e derrubar a Texas Christian University para fora de pretensão de playoff. Odds, então. Nas casas de aposta, Texas é favorita por 7 pontos na spread. E no Match Prediction, 73% dos analytics com os Longhorns, apenas 27% com os Horned Frogs. O André vai ser o lobo solitário da mesa e tem menos de 1/4 dos analytics da ESPN estão também com o seu money lá na equipe de TCU. Vamos ver então se o André, além de ser o lobo solitário, também é um profeta solitário, ou a Texas is back vai fazer o seu papel aqui. Vamos dar seguimento então, vamos falar de Florida State Syracuse agora. A gente sai de um super jogo de 2 times ranqueados, 2 times muito bons, para um jogo que tende a ser bem complicadinho de se assistir, mas que entrou aqui na lista pelo seguinte: 2 times que um total de 0 pessoas acreditavam que poderiam aparecer ranqueados, e ambos já estiveram. Florida State ainda está. Um time que ninguém achava que ia ter 6 vitórias após 9 rodadas completas. Muita gente pensava que não ia nem pra Bowl Season, nenhum dos 2, ou apenas um deles, e os 2 já estão garantidos. Então, que momento para ser um Orange, que momento para ser um Seminole, André Gabriel? Eu acho que aqui, esse jogo aqui são dos times, obviamente, concordo com o seu ponto, que são os 2 times surpreendentes. Mas o palpite aqui vai pra Florida State. Esse time de Florida State, eu tô aqui com a tabela aberta, bateu a LSU. Jogando em casa, ganhou por 1 ponto, a LSU que venceu de Bama. Mas eu lembro desse jogo. Eu narrei ele, inclusive, foi na semana 0, um jogo de domingo. E cara, esse jogo teve de tudo. Teve literalmente de tudo. Inclusive, aproveitar e fazer o jabá de graça. Quem for no meu Instagram pessoal, o @mate.pereira de Pinho, tem lá a narração de um dos touchdowns dessa partida na minha voz. E, cara, esse jogo teve uma peculiaridade muito louca, porque o
O time de LSU conseguiu um touchdown no último lance do jogo, literalmente no último lance do jogo, e errou o extra point. O extra point foi bloqueado e aí o Florida State ganhou o jogo por 1 ponto. E aí vão lá e vence de Alabama umas semanas depois. Vai entender esse time, cara. Mas enfim. Não, mas isso foi na semana 0, tá? Esse Florida State LSU foi semana 0. Tem certeza aqui? Aqui tá outra semana, mas tudo bem. Sim, eu narrei esse jogo, foi semana 0. Eu acho que esse daí não foi de semana 3, não? Aqui no calendário de Florida State, tá como o segundo jogo de Florida State. Não, foi na semana 1 e Florida State jogou na semana 0, tá? É isso. Foi semana 1, só que Florida State havia jogado na semana 0, perfeito. Florida State na semana 0 ganhou de um time da FCS, do Kesner, eu acho. Isso, do Kesner, exatamente. Isso, do Kesner. Por isso que é semana 0, amistoso. Literalmente. Então, tipo assim, Florida State conseguiu vencer a LSU, por mais que seja um ponto bloqueado, e quando perdeu para 3 times ranqueados. E perdeu por 10 pontos. 10 pontos para o Wake Forest, 31-21 para o Wake Forest. 2 pontos para a North Carolina State fora de casa, 19-17. Perdeu para a Clemson por 34-28 em casa, mas perdeu por menos de 10 pontos. São contra ranqueadas. Então, um time que aparenta jogar bem contra esses times ranqueados. Eu acho que o Florida State aqui vai vencer. Por mais que o jogo é fora de casa, eu acho que é o tipo de vitória que pode colocar a Florida State de volta no mapa. Né? Porque é um time que vive muitos altos e baixos. E essa temporada era para estar muito embaixo. Era para estar embaixo ainda. E eles conseguem 6 vitórias, vão conquistar a 7ª nesse fim de semana, é o meu palpite. E é para colocar eles de volta no mapa. Bom, eu fico com o Florida State, porque esse time de Syracuse, ele estava invicto até há pouco tempo atrás, né? Até ter um jogo contra a Clemson, e foi um jogo que as coisas começaram a desandar um pouco para Syracuse. O time acabou, parece que se abalou, não sei, ou se foi realmente exposto, mas começou a apresentar inúmeros problemas após essa partida. E aí eu fico com o Florida State só por conta disso. E não é um time também muito confiável para mim, mas como o Gabriel falou, é um time que, sim, que perdeu para times melhores, né? Perdeu para times ranqueados, assim como o Syracuse também perdeu para Clemson, que é um time melhor, mas não se abateu, não se abalou, né? E veio numa sequência assim, vamos dizer, constante em suas partidas. Então eu fico com o Florida State nessa minha escolha para esse final de semana. Eu vou com o Seminoles também. E assim, o Florida State tem números melhores em tudo na temporada, tá? Tem mais pontos por jogo, tem mais jardas totais, tem mais jardas aéreas, tem mais jardas terrestres. Por outro lado, sofreu mais pontos. Marcou mais pontos, mas sofreu mais pontos. Tem mais jardas aéreas a favor, mas também tem mais jardas aéreas contra. Tem mais jardas terrestres a favor, mas também tem mais jardas terrestres contra. Quer dizer, tudo o Florida State tem mais. Pro bem ou pro mal, tudo tem mais. Só que uma coisa que eu acho que mais me pega é que o Florida State tem mais qualidade. Esse gancho vocês não viram, hein? O Florida State tem mais qualidade no seu time, tem mais elenco, tem mais profundidade. E num confronto dentro da conferência, 2 times com o mesmo recorde, brigando por coisas parecidas, o talento faz a diferença. Então eu vou com os Seminoles aqui, acompanhando a spread, que está em 7 pontos de vantagem para Florida State, e também o Matchup Predictor 55-45 para os Seminoles. Festa em Tallahassee no domingo. E agora vamos sair do extremo sul dos Estados Unidos, onde Tallahassee estará em festa, e do extremo nordeste, que vai ser o jogo especificamente, né, em Syracuse, e vamos atravessar o país de ponta a ponta. Vamos a Eugene, no Oregon Ducks, Washington Huskies, um confronto que para Oregon vale simplesmente a permanência como melhor time neste momento da Pac-12, e quando eu digo melhor time, é melhor time nos rankings, tá? Porque em questão de campanha tem o mesmo recorde que o CLA e o USC. Mas o melhor time da Pac-12 nos rankings, e nesse momento aquele que estaria mais próximo de brigar por uma vaga na pós-temporada. E aí, senhores,
pode o Washington derrubar a Oregon Ducks? Para Washington vencer é mais um grande atuação do Penix, aquela piadinha legal, né? Todo mundo gosta, mas tipo, eu não vejo. Oregon pra perder esse jogo em casa, teria que aparecer o Bo Nix que todo mundo conhecia. Tinha que ser aquele Bo Nix, aquele que não faz nada, não ajuda em nada, não adiciona, só faz o time cair. Parece o Jay Cutler, só piorava o time. Mas eu acho que não vai acontecer. Eu acho que a Oregon vence bem e vai deixando um sinal de interrogação no comitê. Falando, será que dá pra gente colocar um time da Pac-12? Eu acho que aqui o Oregon vencendo vai colocar esse ponto de interrogação, vai fazer com que o pessoal do comitê dê uma apreciadinha melhor pra eles, né? Porque tirando a derrota na semana 1, só jogaram bem. Por falar em playoff, em comitê, esse confronto traz os dois últimos times da Pac-12 a jogar um playoff do comitê, né? Washington em 2016 e Oregon em 2014. Bem lembrado. E aproveitando um gancho, né, do Gabriel, esse é o tipo de jogo que o Penix ele deveria crescer, mas ele não cresceu até agora na temporada, não vai ser hoje que ele vai crescer. E, pois bem, não tem a mínima condições de Washington ganhar esse jogo. De verdade. Eu não vejo esse time do Washington sendo melhor que o Oregon em campo. E assim, mesmo que o Oregon não esteja tão bem na temporada, ainda assim é superior, né? Então, não tem muito o que acrescentar, não tem muito o que falar. Vai ser um jogo onde o Oregon vai dominar dos dois lados da bola. Ainda mais que joga em casa, já é mais um fator importante. Então, é aquele jogo assim que só a torcida vai assistir, de verdade. Porque não faz sentido um amante do college futebol assistir uma partida onde já tem um vencedor antes de acontecer. Perfeito. Matchup predictor 77,5 para Oregon. A spread 13,5. Praticamente 2 touchdowns na vantagem dos Ducks na spread. E, cara, aqui é que nem você falou, né? É quase que uma vitória garantida. Vamos lembrar, o Washington tá ranqueada. Só que o Washington tá ranqueado de um jeito um pouco mais esquisito. O Michael Penix Jr. tá fazendo uma belíssima temporada. 23 touchdowns, apenas 5 interceptações, mais de 3.200 jardas na conta dele. Bo Nix também, do nada, simplesmente virou um quarterback que preste, né? Parece que o Bo Nix pegou emprestado o talento que o pai dele tinha, porque ele nunca demonstrou. Agora, por outro lado, se tem um cara que pode perder esse jogo, ele também se chama Bo Nix, que nem o Gabriel falou. É um confronto meio esquisito de a gente falar qualquer coisa, mas jogando em Eugene, com o seu 93º uniforme da temporada, né? Acredito que Oregon leva também. A única coisa que Oregon não leva é títulos nacionais. Tunduts. Inclusive, belíssima homenagem de Oregon ao número de títulos nacionais na logo do programa, né? Mas enfim, vamos ver se esse ano finalmente Oregon consegue voltar a jogar o playoff, que 2014, quando jogou, acabou sendo derrotado na grande final nacional pelo Ohio State Buckeyes. Inclusive aquela final foi muito legal, né? Era o time número 3 contra o time número 4, salvo engano. Agora vamos falar de outro time que também vira e mexe, pede título nacional de esmola, né? Que é o UCF. Só eles acham que são campeões de 2017, mas tudo bem. O UCF vai visitar Tulane e vocês vão dizer, poxa, por que vocês estão falando de UCF Tulane? Cara, não tinha um jogo melhor pra falar do que UCF e Tulane. Acontece o seguinte, meus amigos. Essa partida, ela tá aqui porque a gente tá vendo, talvez, a melhor UCF desde 2017 e a melhor Tulane em, sei lá, 60, 70 anos. E não é exagero, não. Tulane, nesse momento, é um time top 20. Cara, a última vez que Tulane apareceu tão bem num ranking, eu honestamente não lembro de ter sido neste milênio. Tá? Isso é coisa de 1900 e lá vai paulada. Então, Tulane joga em casa, no Tulane Stadium, em New Orleans, contra esse time de UCF, que também vem ranqueado, também numa temporada legal. Tulane 8-1, UCF 7-2, os dois times brigando para ser a melhor equipe
da Group of Five, porque isso garante uma vaga em New Year Six. Então, e aí, senhores? Lembrando o seguinte, hoje, se o playoff de 12 times já valesse, Tulane estaria dentro, tá? Porque Tulane seria o melhor time da Group of Five, o melhor time da Group of Five joga playoff nacional a partir do projeto de expansão de 12 times. Esse aqui é o primeiro desafio de Tulane, praticamente, né? A gente pode colocar assim, porque eles não tiveram um desafio durante a temporada toda. Um time que eu gosto, é um time interessante de assistir, só que esse é o primeiro desafio deles, praticamente. Porque o UCF pegou o Cincinnati, óbvio que não é a mesma Cincinnati em questão de elenco do ano passado, mas venceu. Jogou e venceu. Mesmo com 2 derrotas, o UCF convence mais, apresenta ser um time mais forte. Só que aqui eu vou de Tulane, por conta do fator casa. Uma torcida que nunca viu, provavelmente, né? Acho que se pegar o vô e a avó também nem viram um time tão forte assim, Tulane. Eu vou por Tulane, meu palpite de Tulane por ser em casa. É um desafio que eles precisam passar. Pra até se manter ranqueado, né? Pro comitê falar, pô, tem um time aqui legalzinho do Grupo 5, vamos dar uma moralzinha pra eles. Não vai colocar no top 10, mas vai dar uma moralzinha. Lembrando, calendário de Tulane, então, repassando pra quem não acompanhou, que basicamente é todo mundo, porque ninguém acompanha Tulane. Primeiro jogo, venceu o UMass 42-10, não que isso seja muito difícil, afinal, o UMass é um time tão bagunçado que a bagunça está no nome, né? UMass. Eu não podia ficar sem essa. Depois bateu Alcorn State, que é uma rede BCU, ou seja, um time da segunda divisão, 52-0. Aí vem o grande jogo. Venceu Kansas State 17-10, jogando em Kansas, tá? Jogando na casa da Kansas State Wildcats. Depois perdeu de Southern Mississippi 27-24, isso jogando em casa, é a única derrota do time. Venceu Houston em Houston 27-24 no overtime. Venceu East Carolina 24-9. Venceu South Florida 45-31. Venceu Memphis 38-28. E na última rodada foi até Tulsa e venceu o time de Tulsa por 27-13. Só que agora enfrenta 3 jogos dificílimos. Porque pega UCF no fim de semana, depois joga contra a SMU e fecha a sua temporada contra a Cincinnati Bearcats. Em Cincinnati, tá? Lá no estado de Ohio. Aí o cinto vai apertar pro lado de Tulane. Então, vou falar sobre esse jogo, né? Nas próximas semanas a gente pode até falar sobre Tulane. Tulane tá tipo aquelas brincadeiras antigas de eu não sei como o elefante subiu na árvore, mas eu sei como ele vai cair, né? Eu olho assim e falo, cara, é muito maneiro ver Tulane ranqueada, ali na zona intermediária, bem, mas assim, como eles chegaram lá, como colocaram eles ali, eu não faço ideia. Mas eu sei que de UCF não passa. A derrota para UCF é quase certa. Mesmo jogando em casa, o time de UCF é mais redondo, é mais certo, é melhor. Não só de maneira técnica, mas de maneira física, né? O time de Tulane, eles, como você falou, Pinho, só enfrentou até o momento equipes mais fracas. Só venceu equipes mais fracas. Agora vai enfrentar uma equipe realmente que, com todo respeito às anteriores, é o nível de primeira divisão do college football. E nem é um nível tão alto, sabe? Mas ainda assim é um time mais forte que Tulane. Então, eu acho que Tulane perde e vai perder, assim, por uma diferença até considerável. E aí, na próxima semana, a gente já vai ver que ela vai cair pro fundo do ranqueamento e daí em diante é ladeira abaixo. Perfeito, mesa dividida então. Vou dar o meu voto de Minerva. E, cara, eu quero muito que Tulane continue essa temporada que tá tendo, tá? Vamos lembrar, a última vez que Tulane teve tanto destaque, eu até brinquei, foi quando o Cairo Santos ganhou Low Grossa. Assim, porque o time de Tulane em si, detalhe, tá? Tulane, por exemplo, tem mais título da SEC do que muito time que tá lá até hoje. E Tulane não joga na SEC desde os anos 40. Então, né, Tulane foi membro fundador da SEC, depois saiu.
Aí, quando quis voltar, não quiseram deixar, o time ficou por um tempo independente, foi migrando de galho em galho, e então, até por conta dessa questão histórica, tá muito bacana de ver Tulane nessa posição. Mas olha, eu acho que você foi o boi cascor lá pro lado de Tulane, porque a sequência que vai ter, cara, são 3 jogos pra derrubar qualquer um. Assim, o calendário foi muito amigo de Tulane até o momento. Vamos lembrar, pesa a vitória contra Kansas State. Kansas State não é um time horrível. Tulane conseguiu bater jogando no Kansas. O problema é que agora pega 3 jogos que são muito complicados em sequência. Você passa por um, você olha e você tem mais um. Aí você passa por esse, você olha e você tem mais um. Quer dizer, fica muito difícil você conseguir combater 3 adversários de tanto calibre, de tanto peso, de forma consecutiva. Então, eu acredito que o CF vai ganhar essa partida e depois a gente vai ter que ver como é que o ranking se altera. Até porque o CF vencendo o time de Tulane, os dois vão ficar com a mesma campanha. A vantagem no confronto direto vai aí o CF, tem que ver como é que fica a questão do ranking, aí vira aquela bagunça, né? Aquela e o MES. Tunduts. Fala, André. Não, eu só queria deixar aqui um comentário e um grande abraço pro meu amigo Lucas, né, que estudou comigo no curso técnico que a gente fez. Cara, ele inclusive falou uma coisa engraçada comigo sobre Tulane. Ele falou assim, cara, você me mandou o ranking que eu tinha me enviado pra ele, eu não olhei pra Tulane, nem você, isso foi tipo horas depois da gente ter comentado pra caramba sobre o ranking, e aí a gente brincou que esse ano o Tulane entrou no ranking, assim como nos anos anteriores entraram Cincinnati e TCU, Tulane ano que vem no College Playoffs. Claro que isso não vai acontecer, mas comentários inúteis que acontecem na minha vida. Já pensou, rapaz? Bom, odds, então, Tulane aparece favorita na spread por 1,5 ponto, mas aparece underdog no Match Predictor 48-52 para UCF, provando aí o equilíbrio desse jogo, né? 1,5 na spread apenas. A menor pontuação do futebol americano vale 2, ou seja, a spread tá abaixo da menor pontuação do esporte. Vamos passar então para o último jogo desta rodada deste programa de hoje. Vamos falar de North Carolina Tar Heels e o Wake Forest. Um time de Wake Forest aparecia por muita gente, inclusive por mim mesmo, como o favorito a mais uma vez chegar muito forte pelo título da ACC. Errei rude, errei longe, errei feio, né? O time de Wake Forest, uma temporada bastante complicada até o momento, 6-3. Vai jogar um bowl, mas nada de muito especial. Enquanto o North Carolina aparece no top 15 nacional, 8 vitórias e 1 derrota, ainda lutando contra Clemson para ver quem fica com o título da conferência. Possivelmente essa vai ser de fato a final da ACC. Acredito que vai todo mundo de North Carolina ou não nesse clássico lá em Greensboro, na Carolina do Norte. É difícil, hein, não colocar North Carolina aqui. Porque é um time que, até onde eu palpitei, não era um time que eu não esperava tanto, mas esse quarterback que eles pegaram, Drake May, que temporada que o moleque tá fazendo, hein? 2.964 yards, 31 touchdowns, 3 interceptações. Cara, ele tem 10 touchdowns e nenhuma interceptação nos últimos 3 jogos. É bizarro quanto esse moleque carrega a North Carolina. Bizarro. Eu acho que aqui é uma vitória de North Carolina, vai carimbar, né? A vaga pra final da ACC contra Clemson. E digo mais, essa é uma vitória, dá uma moral pra eles podem chegar muito forte pro resto da temporada e quem sabe beliscar esse título da ACC, cara. E colocar a North Carolina não só como programa de basquete extremamente famoso, revelador do Michael Jordan, etc, etc. Gabriel, detalhe. O May, ele não só é o líder de jardas aéreas do time, o que seria bastante óbvio, mas enfim, com quase 3.000, mas ele é o líder de jardas terrestres, 513, e 4 touchdowns correndo com as próprias pernas. Além de passar a bola muito bem, como os números indicam, né?
222 passos completos de 312 tentados, quase 3.000 jardas, 31 touchdowns, 3 interceptações apenas. Além dele ser um baita passador, ele ainda corre muito bem com as pernas. É um dual threat completo, Sr. Drake May. Olha, e eu não vou colocar mais. Ele poderia ser mais cogitado pro Heisman se ele jogasse numa Clemson, se ele jogasse no Alabama, no Ohio State. Se ele jogasse nesses programas, eu tenho certeza que ia passar programa americano, eles iam colocar o cara como favorito pro Heisman. Cara, então, eu fico com o Wake Forest nesse confronto. Muito porque o Wake Forest tá jogando em casa, né? Mas eu acho que vai ser um confronto muito equilibrado. São dois times que eu não vejo assim com um peso para vencer. Tô mais no achômetro do que numa análise certeira, como nos outros jogos. Então vou de Wake. Só por estar jogando em casa mesmo. Perfeito. Eu vou acompanhar o Gabriel. Eu vou de North Carolina pelo seguinte. Wake Forest é um time que eu acho muito bacana e que eu sempre gosto de ver vencendo. Só que o Wake Forest começou a temporada 6-1, ainda brigando com pretensões, e aí perde 2 jogos consecutivos, sendo um deles para Louisville. Não dá para perder para Louisville, na boa. Não dá para perder para Louisville. Essa derrota para North Carolina State passa, assim, beleza, era um confronto de 2 times muito equilibrados, mas, cara, não dá para perder de Louisville. Então, o fator Drake May, que tá jogando muita bola. O Sam Hartman também é um baita QB, mas, enfim, tá baixo, tá abaixo hoje do seu concorrente. E o time em si de North Carolina me parece ser um time muito mais interessante, muito mais digno de confiança. Então, eu vou com o Star Heels aqui. Na spread, a vantagem vai para o Wake Forest, 3,5 nas casas de aposta. E no Matchup Predictor, 54-46 também para UNC. Vamos ver o que vai acontecer aí nesse grande jogo, então, na Carolina do Norte, neste sábado. Dito isso, senhores, a gente vai encerrando essa edição por aqui. Quero agradecer muito a presença do André, do Gabriel e também do Luiz Gustavo, que teve problemas técnicos, mas também estava aqui no começo da gravação. E até a próxima. A gente abriu com a Fight Zone de North Carolina, né? A Matar Hillborn. Agora a gente fecha com Wake Forest, então, para todo mundo. Uma excelente semana, excelente dia, enfim. E até a próxima. Valeu!